Olá, eu sou o professor Max, seja bem-vindo ao canal. O tema da aula de hoje é MMC e MDC. Vamos trabalhar aqui com múltiplos e divisores. Então, se você tem dificuldade, eu tenho um vídeo aqui no canal que explica o que são múltiplos e divisores e como identificá-los. Eu vou começar pelo mínimo múltiplo comum, MMC. No meu exemplo, qual é o MMC de 12, 15 e 20? Eu vou abordar dois métodos, o longo e o curto. O longo consiste em determinar os múltiplos dos três números. Começando pelos múltiplos de 12, para eu determinar os múltiplos, eu multiplico 12 pela sucessão dos números naturais. Então, 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. E assim sucessivamente. O 15, mesma coisa. 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. E assim sucessivamente. E o 20, mesma coisa. 20 vezes 0, 0, 20 vezes 1, 20, 20 vezes 2, 40 e assim sucessivamente. Percebam que o zero ele é múltiplo universal, então todos os números têm o zero como seu múltiplo. Quando eu procuro o mínimo múltiplo comum, eu quero o menor múltiplo que aparece aqui nos três conjuntos, excluindo o zero. Então percebam que o 60 é o menor múltiplo comum, excluindo o zero. Então, o MMC de 12, 15 e 20 é 60. Agora, imagina se o mínimo fosse um valor muito alto, que eu precisasse encontrar, sei lá, 30, 40 múltiplos de um número. Então seria muito complicado. Como eu calculo facilmente o MMC? Uma forma simples de calcular o MMC é usando a fatoração completa ou decomposição por números primos. No caso, eu vou dividir o 12, o 15 e o 20 por números primos. Aqui eu coloquei a vírgula para separar as quantias. Passo um traço na vertical. No lado direito, eu vou colocar os números primos que estão dividindo. Lado esquerdo, os resultados das divisões. Se você não sabe o que são números primos ou tem dificuldade, eu também tenho um vídeo aqui no canal. Assista esse vídeo, depois você volta para essa parte. Os primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, 11. Bom, eles são infinitos, nós vamos utilizar aqui esses valores. Vamos lá, começando pelo 2. O 2, ele divide algum desses três números? Sim. Então eu marco 2 aqui. 12 dividido por 2 dá exatamente 6. O 2 não divide o 15, então copio de novo. 20 dividido por 2 dá 10. O 2, ele divide o 6 e o 10, então eu continuo dividindo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Copia o 15 de novo, porque o 2 não divide. 10 dividido por 2, 5. O 2 não divide o 3, o 15 e nem o 5. O próximo número primo é o 3. O 3, ele divide 3 e 15. Então, vou dividir por 3. Aqui resulta em 1. 15 dividido por 3, 5. Como 3 não divide o 5, copia de novo. Para finalizar, vou dividir o 5 por 5, que é número primo. 1, aqui resulta em 1. E aqui também resulta em 1. Então, esse processo é decomposição por números primos. Para encontrar agora o MMC, que é um número, basta eu multiplicar todos os divisores primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o MMC de 12, 15 e 20 é igual a 60. Então, esse é o jeito mais simples de encontrar o MMC. No MDC, ou máximo divisor comum, eu vou trabalhar com os divisores. No meu exemplo aqui, qual é o MDC de 40 e 60? O jeito mais longo seria eu identificar os divisores de 40. Quais são? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Os divisores de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20
30, 60. Como eu quero o máximo, o maior divisor comum, observando os divisores de 40 e 60, qual é o maior comum? No caso aqui é o 20. Então, o 20 é o maior divisor comum de 40 e 60. Tem outros divisores comuns aqui, o 1, o 2, o 4, o 5. Qual é o maior deles? O 20. Então, essa é a ideia do MDC, máximo divisor comum. O jeito mais simples de calcular MDC, máximo divisor comum, também é utilizando a decomposição por números primos. Eu vou dividir o 40 e o 60 por números primos, começando pelo 2. O 2, ele divide o 40 e o 60, ficando 20 e aqui 30. Como o 2 também divide 20 e 30, vou continuar a divisão por 2. A metade de 20, 10. A metade de 30, 15. O 2, ele divide o 10. Então, vou continuar a divisão por 2. A metade de 10 é 5. Como o 2 não divide 15, copia de novo. O próximo número primo é o 3. E o 3, ele divide o 15. Então, vou dividir por 3. Como o 3 não divide o 5, copia de novo. 15 dividido por 3, 5. E para finalizar, vou dividir por 5. Aqui resulta em 1, aqui também 1. Detalhe, a gente tem o hábito de utilizar os números primos na ordem crescente, mas a ordem não interfere. Como estamos aqui trabalhando com multiplicação, no final eu vou multiplicar os números primos, a ordem pouco importa. Se você começou aqui dividindo o 40 e o 60 por 5, está correto. A diferença é que os valores vão aparecer em posições diferentes. Então eu posso trabalhar na ordem crescente, decrescente, pouco importa. Então percebam que a técnica para encontrar o MMC e o MDC é a mesma. O que muda é o final. No MMC eu multipliquei todos os números primos. Já o MDC eu vou multiplicar só os divisores comuns. Aqueles divisores que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Esse 2, ele dividiu o 40 e o 60 ao mesmo tempo. Então, circulo ele. Esse 2, ele dividiu o 20 e o 30 ao mesmo tempo. Então, circula ele. Esse 2, ele dividiu o 10, mas não dividiu o 15. Então, não circula. O 3, ele dividiu o 15, mas não dividiu o 5. E esse 5, ele dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, circula. Agora, eu vou multiplicar somente os divisores comuns. Então, 2 vezes 2 vezes 5 é igual a 20. Ou seja, o MDC de 40 e 60 é 20. Resumindo, para encontrar o MMC e MDC, eu vou usar a técnica da fatoração por números primos. A diferença é que para encontrar o MMC, eu multiplico todos os divisores primos. Para encontrar o MDC, eu vou multiplicar somente os divisores comuns, aqueles que dividiram todos ao mesmo tempo. Finalizo a aula aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca as próximas aulas. Então, um beijo em vossos corações e até a próxima. Fui!